Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Eu fiquei muito feliz do louvor e da ministração do pastor, porque eu tive a confirmação, foi muito de Deus com relação àquilo que eu vou ministrar essa noite. Casou muito com aquilo que Deus colocou no meu coração e nós não tínhamos combinado, conforme o pastor mesmo falou, tudo foi um direcionamento de Deus, desde o louvor, que o Márcio ministrou e desde que o pastor Fábio ministrou. Nessa noite, irmãos, eu vou compartilhar com vocês uma mensagem. Em outros encontros, se Deus assim quiser mudar, mas do contrário, eu pretendo também dar algumas sequências. Deixa eu colocar o celular aqui. O pastor Fábio tem ministrado já desde o início do ano sobre a série do Êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, e ele me deu liberdade para estar ministrando, não dando a sequência, mas eu tenho um texto dentre o livro de Êxodo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Vamos orar mais uma vez, por favor. Pai, obrigado por estarmos aqui. Esse é o momento que nós nos assentamos para te ouvir. Já te adoramos, ofertamos nossas vidas em louvor. Que haja, ó Deus, conforme os teus servos ministraram, ó Deus, essa liberdade do Senhor para falar. Me ajuda a compartilhar a tua palavra, ó Deus, e que seja uma bênção em nome de Jesus. O que eu quero ministrar nessa noite, irmãos, são alguns princípios, mas eu vou falar só de um hoje, tá? Princípios para conquistar as promessas de Deus, princípios para entrar na terra prometida. Tudo isso que o pastor tem ministrado é só uma pequena partezinha em que a gente vai olhar com cuidado sobre um versículo. O versículo que eu vou compartilhar com vocês hoje, que é a base dessa mensagem, eu ouvi há uns 17 anos atrás, a primeira vez, quando eu era jovem, 17, eu tenho 34, 17 com 17, tá? Foi a primeira vez que eu ouvi alguém ministrando esse texto, e eu nunca mais esqueci desse texto, porque ele foi uma chave, para mim ele é uma chave de sabedoria de Deus, e tem me feito meditar em todos esses anos, tenho ministrado algumas vezes, mas eu sinto que Deus tem algo novo para fazer. Então eu quero compartilhar com vocês o texto base dessa mensagem. Eu não vou projetar toda a ministração, tá? Hoje eu quero mudar um pouquinho, estou tentando me desenvolver melhor com essa mídia, então eu quero ter essa liberdade com os irmãos. Mas esse é o texto base que eu preciso compartilhar com vocês, e aqui nós vamos trabalhar em alguns momentos, conforme Deus assim quiser. Diz assim, Êxodo 23, de 29 a 30. Não os lançarei fora de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Nós temos aprendido, irmãos, que Deus preparou uma terra para o seu povo. Ele o tirou do Egito e o encaminhou até lá. São 12 tribos que tinham que tomar posse de toda aquela terra, de todo aquele território onde já havia outros povos ali. Mas é muito interessante que eles, quando entraram naquela terra, não aconteceu a conquista de todo aquele território de forma imediata. As coisas de Deus nas nossas vidas, e também não só, vamos dizer, espirituais quanto naturais, não acontecem da noite para o dia. E às vezes a gente se frustra, porque a gente gostaria que fosse um pouco mais fácil, amém ou não? Amém. Mas Deus sabe o processo que Ele precisa realizar para que a gente conquiste com excelência e na totalidade o que Ele tem para nós. Por isso que antes do povo entrar, à medida que eles estavam prontos ali para entrar, Deus deu a chave do processo. E é isso que eu quero que vocês entendam, que há um processo de Deus para a conquista em todas as áreas das nossas vidas, profissional, espiritual, familiar, áreas que a gente vive e que a gente precisa entender que Deus trabalha de uma certa forma. Ele diz, não lançarei fora de diante de ti, primeiro, num só ano. As coisas não acontecem, como eu disse, como eu gostaria. Muitos de nós, quando chegamos no Canadá, gostaríamos que o primeiro ano fosse maravilhoso, mas todos sabemos que é o ano mais difícil. Adaptação,
não é? Relacionamento, distância, saudade, é uma série de questões em que a gente precisa passar e viver. E não é nesse primeiro ano que a gente vai ter tudo. Vamos ter várias conquistas em nome de Jesus. No mínimo, experiências nós vamos ter. Mas existe um processo. E tudo que eu vou ministrar hoje, irmãos, é para encorajar você. Você vai entender que é para que você continue, para que você entenda que Deus está trabalhando, mesmo que não está aparecendo no tempo ou na forma que você esperava. Ele está falando que não vai ser no primeiro ano exatamente. Por quê? Por que Deus fez isso ou faz isso? Porque Deus é responsável. Deus não é irresponsável, é inteligente. Olha, para que a terra não se torne um deserto, Ele diz assim, ó, as feras do campo não se multipliquem contra ti. Qual que seria o problema para Deus colocar o povo e dar toda aquela herança de uma vez só no primeiro ano? Seria algum problema para Deus? Não. Ele faria, Ele expulsaria. Ele mostrou que Ele pode fazer. O problema não está em Deus, o problema Ele está dizendo assim, olha, vai haver um desequilíbrio. Se a gente for olhar de forma natural, irmãos, já haviam povos ali. Os povos habitavam regiões e havia as feras do campo ao redor. Então havia um equilíbrio. De vez em quando um leão matava alguém, de vez em quando alguém matava um leão. A coisa estava equilibrada. Se Deus tirasse toda aquela população e o povo ainda não tivesse condição de ocupar aquela terra, aquilo ia virar uma bagunça. O que queria se multiplicar? As feras. E é por isso que Deus precisa nos levar dentro desse trabalho, e é isso que eu quero trabalhar. Você entenda a chave daqui. Ele está falando, olha, pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Olha a chave para Deus nos levar à totalidade da conquista. Olha, até que sejas multiplicado, até que cresças, até que você tenha condição de ocupar essa terra, até que você tenha competência de ocupar esse cargo, até que você tenha condições de suportar a pressão, porque as coisas boas todo mundo quer. Agora, suportar, estar lá e aguentar, é que são poucos que aguentam. Então, ele estava falando, olha, eu não posso dar de uma vez, porque vocês não vão suportar, as feras vão chegar. Quantas pessoas você já ouviu falar que ficou rico do dia para a noite, e na mesma velocidade perdeu tudo que tinha? Porque, irmãos, eles não estavam preparados. O que veio na mesma velocidade contra eles? As feras. A imaturidade é uma fera. O orgulho é uma fera. Se a gente não está preparado para lidar com o poder em determinadas posições, seja na empresa, seja na família, seja na igreja, a gente vai sofrer as pressões das feras. E não vai suportar. Quantos líderes a gente já viu, conheceu, que cresceram, tiveram uma dimensão extraordinária e depois caíram no auge dos seus ministérios? Porque as feras se multiplicaram e em algum momento eles não tiveram cuidado de estarem completamente crescidos, maduros, multiplicados para suportar tudo aquilo. Então ele fala, até que sejas multiplicado e possua terras por elas. Então, irmãos, como eu disse, existem feras e a gente precisa crescer para ter de Deus a sua bênção. Hoje, que eu quero ministrar para vocês, é um princípio para o crescimento. O trabalho de Deus para chegarmos lá é exercício. Repita comigo, exercício. Exercícios, irmãos. Se você treinar, presta atenção, se você exercitar o seu físico, você vai crescer, você vai se multiplicar, é ou não? Se você treinar, exercitar suas emoções, você vai se tornar uma pessoa amadurecida. Se você treinar, exercitar o seu intelecto, você vai se tornar uma pessoa mais inteligente. Se você treinar, exercitar a sua vida espiritual, consequentemente você vai se tornar alguém mais espiritual, mais amadurecido. Mas sabe o que eu acho mais interessante disso? Preste atenção no princípio onde eu quero te levar. Ninguém televisiona treino. Só da Fórmula 1 que passa para alguns gatos pingados ver. Mas ninguém, a televisão, pastor, ninguém dá treino, ninguém dá ênfase no treino. Ninguém vai lá, ninguém paga, ninguém fica ali. Isso não dá ibope. Presta atenção no que eu quero te ministrar nessa noite. Olha, o treino, a vida. E o que é isso? O que é o treino? É a vida, a nossa vida íntima. É aquilo que a gente é no secreto. É quando ninguém está vendo, não dá ibope. É Deus trabalhando nos bastidores. É isso que eu quero que vocês entendam. Todo treino é realizado aonde? Nos bastidores. Quando aparece um campeão, todo mundo fica surpreso. De onde surgiu? Como foi? Como esse time conseguiu? Porque ninguém ficava lá vendo. O que eles faziam?
Ninguém estava presente para acompanhar o sacrifício que era feito. Uma vez eu ouvi no final de uma luta, e eu ouvi muito aquilo que eles estavam ministrando mesmo sobre luta, batalha, conquista. Eu ouvi uma luta, no final dela, o lutador falando assim: olha, o que você fez para chegar até aqui e conseguir isso que surpreendeu todo mundo? Ele disse assim: treino duro, luta fácil. Para mim, esse princípio se encaixa exatamente nesse princípio. Treino duro, luta fácil. Se você estuda duro, você chega na prova, a prova é difícil. Menos difícil. Você está entendendo, né? Treino duro, luta fácil, é uma verdade. É uma pena que o Daniel não pôde estar aqui, ele mora longe daqui, né, André? Eu quando conheci, fiquei sabendo da história dele aqui com vocês, mas eu que acompanho esse tipo de esporte que ele faz, e sabendo da academia que ele veio, eu olhando para ele assim, gente, vocês não têm noção quando você entende o que você está falando. Para quem é de TI, por exemplo, aqui, e conhece um cara que é fera, você sabe da escola dele, você admira por causa da capacidade de ter chegado até aqui. Quando eu olho para aquele cara, eu fico imaginando o tanto de pancada que ele tomou. Que ele era uma das maiores academias do Brasil. Eu sei que esse cara... Então assim, preste atenção, quando esses caras sobem lá em cima, e eles matam ou morrem, antes já foi muito pior. E eu quero te dar um exemplo disso, prático, bíblico. Olha, a Bíblia diz assim no livro de Hebreus 5, de 13 a 14, só 2 versículos, presta atenção, para se fundamentar o que eu estou te dizendo. Fala assim: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, na vida com Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, olha aqui, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Os maduros, os adultos, diferente das crianças, por causa do exercício constante que eles são submetidos pela vida, se tornam aptos para ter discernimento. Eles sabem o que é certo e o que é errado, e têm maturidade para administrar a vida e as coisas. E assim Deus está nos conduzindo, amém, irmãos? Vamos olhar para 2 exemplos, um no Novo e um no Velho. Começando velho, Davi. Olha que interessante, qual foi o maior momento de glória na vida de Davi? Quando ele surgiu para a nação? Quando ele venceu Golias. E é interessante porque ele surpreendeu todo mundo, porque da onde surgiu esse garoto? Peraí, ele não faz parte do rol aqui, dos valentes de Saul e do exército? Como assim? E eu quero te estimular, irmão, porque veja bem, Davi, rapidinho, olha o background dele. Sua família não acreditava nele. Quando ele chegou ali, olha só, o irmão mais velho, Eliabe, ouvindo que ele estava interessado naquele assunto, falou assim: ô garoto, o que você está fazendo aqui? Eu conheço a maldade do teu coração. Volta lá, vai cuidar daquelas ovelhas poucas que você tem. E o desprezou. Davi, ele também, os seus líderes não acreditavam nele. Porque quando ele chegou por diante de Saul e disse que queria e poderia lutar, Saul disse assim, olhando para ele: não, você não. Você é garoto. Esse cara é assassino profissional. Até o seu inimigo não acreditava nele. Quando ele foi para a batalha, o que Golias fez com ele? Desdenhou. Olhou de cima para baixo e falou: cara, eu sou por acaso um cão para vir contra mim com pau e pedra? O outro veio com estilingue e 5 pedras na mão. Você já pensou? Um cara que era profissional de guerra? Então Davi teve que administrar, ser subestimado constantemente. Isso faz parte do crescimento da nossa vida, irmãos. Porque às vezes a gente pensa que é só quem está em destaque, é só quando as coisas estão aparentemente acontecendo que Deus está conosco. Não é verdade. Deus está no processo. Por isso que eu estou ministrando para te aconselhar a manter os exercícios que eu vou te exemplificar ali na frente, para que você pratique e cresça. Seguindo, nós vemos que quando ele se apresenta, ele teve que lidar, quando ele justifica para Saul como poderia vencer, com feras. Lembra o que a gente falou no primeiro versículo? As feras poderiam se multiplicar. A gente na vida vai ter que, para crescer, aprender a matar e lidar. Olha o que eles estavam ministrando aqui, com feras. O que Davi justifica e como? Olha, ele disse: o teu servo apacentava as ovelhas, e ou vinha um leão ou um urso, e quando eles vinham eu os matava. A experiência, irmãos, quem estava lá para testemunhar o que Davi fez? Matando um leão e um urso, quem? A televisão estava lá mostrando?
Isso deu ibope. Sabe, irmãos, nós temos nossas lutas e ninguém está vendo. Só Deus sabe, só você. E às vezes a gente se chateia, às vezes a gente se cansa, às vezes a gente pensa que é só conosco. Mas olha, o Big Brother mais, a audiência maior e mais assistido é o dos céus, irmãos. É Deus olhando, os céus olhando e nos assistindo e torcendo por nós. Então não pensa que você está sozinho. Esse leão, esse urso que você está enfrentando e ninguém está vendo, às vezes você está chateado ou pensando que Deus não está com você, é treino. É treino para te promover, é treino para te multiplicar, para te fazer crescer. Davi tinha, sabe, condições de agora estar se apresentando para matar Golias, porque ele tinha um passado de bastidores, ele cresceu no secreto. É isso que eu quero ministrar para vocês nessa noite. Entenda, Deus nos chama para um crescimento no secreto. É com Ele, é sem audiência. É uma vida que a gente tem que desenvolver e tem que fortalecer. Então eu te estimulo a permanecer na fé, porque é isso que vai fazer a diferença. Não é aquilo que é aparente, é aquilo que é secreto. Porque quando ele veio, ele já estava preparado, ele estava convicto, ele já estava marcado. Você imagina, eu fico pensando, não está escrito, mas numa luta com um leão e com um urso, você acha que ele não tinha uma cicatrizinha? Não. Você já pegou gato? Já brincou com o gato? Ele te unha com a coisa mais fácil, não é? Você já pensou um leão e um urso? Você pensa que foi, ele tacou a faca? Como é que foi? Saiu no braço, ele tinha marcas. Eu penso comigo que isso era a experiência de vida que ele tinha, era o seu passado que ele foi superando. Você, no seu contexto, aquilo que você tem vivido, é um propósito de Deus para te levar para novas alturas, para você conquistar, multiplicar. Olha onde esse menino chegou. No Novo Testamento, eu quero olhar para a pessoa mais importante, não só do Novo, Jesus. Irmãos, presta atenção. Jesus, ele começa seu ministério depois que ele é batizado por João Batista, mas depois vem um outro evento em que, quando ele volta para Jerusalém, quando ele volta para ali, o convívio, a Bíblia fala que começou a acontecer o quê? Milagres, maravilhas, mortos ressuscitando, cegos. Às vezes a gente não olha o detalhe e pensa assim, puxa, e o que startou? O que disparou? Ele era o Filho de Deus, ele é rico, ele tem herança, ele sabe assim, ele não teve muito esforço. Deus não poupou o seu próprio Filho, ele passou pelo processo. Irmão, sabe o que é interessante? É que Jesus, antes de começar o seu ministério com glória e poder, teve que passar pelo deserto. Quem o conduziu até o deserto? O diabo? Não, o diabo brigou, enfrentou ele lá, mas quem o conduziu foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E sabe o que é interessante, irmãos? Olha, Marcos 1, 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Eu gosto desse texto de Marcos, porque ele fala assim, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Jesus não se privou de enfrentar as feras da vida no oculto, quando ninguém vê. Sabe, irmãos, Deus tem uma trajetória para nós. E sabe, se alegre no meio das dificuldades. É duro dizer isso. Até para mim, quando eu estou, não é fácil. Mas eu me lembro agora foi um flashback, eu acho que de 2 segundos, de alguns lugares, momentos que eu vivi de problema. Foi um flash. Só para me fazer lembrar que essas feras, essas dificuldades que eu tive que enfrentar sozinho, nos creditam a estar a lugares melhores, maiores, ou avançar. Assim é no trabalho, na sua vida profissional, as dificuldades ali que você enfrenta te promove para as maiores. Assim é no seu casamento, na sua família, assim é na sua fé, na sua vida com Deus. Lucas capítulo 4 diz assim, 13: e acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por um tempo. Então, olha só, pelo poder, pela virtude do Espírito, ele foi para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Depois daquele momento de fera, de luta e dificuldade, ele agora começa o seu ministério com poder.
Mas não foi da noite para o dia, não foi mágica. Ele teve que passar por um processo de crescimento, multiplicação, preparo de Deus. Amém, irmãos? Vida de oração. Jesus tinha uma vida íntima de oração. Quantas vezes a gente vê Jesus fazer o quê? Saía para orar, em secreto. Ele tinha esse momento. Por isso que a vida secreta com Deus é importante. O pastor estava falando aqui de ajoelhar, de orar. Veja, isso faz a diferença. Não pense que isso é só religioso. Vamos trabalhar um pouquinho nisso. Isso é espiritual. Nós temos que crer, andar, obedecer, porque nossa vida é pela fé. Jesus também tinha suas dificuldades, irmãos. Jesus, olha, a sua família não acreditava nele. Diz lá em João 7, de 1 a 5, eu não vou ler, mas que a família dele, ele está dizendo no final, se fazes, um dos irmãos disseram assim, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. É o que diz a Bíblia. Jesus enfrentou dificuldades no lar também. Jesus tinha dificuldade na sua própria cidade, Nazaré. Aliás, exatamente, quando ele chega ali, a Bíblia diz assim, olha, você Jesus, não é filho de José? Suas irmãs, seus irmãos não estão aqui? Peraí, o que você está pensando que você é? Sabe, ele também, assim como Davi, teve que lidar com várias dificuldades. Quando chega alguém e diz para Natanael, olha, encontramos o Mestre, o Cristo, ele diz assim, diz Jesus, o Nazareno. Natanael ouviu e falou assim, Nazaré? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Você já pensou quanta coisa ele teve que superar? Os seus líderes e dificuldades que ele foi enfrentando? Mas ele cresceu. Amém, irmãos? Agora eu quero te mostrar de maneira prática, nos 15 minutos que eu quero ministrar finalmente, como a gente pode exercitar nos bastidores a nossa vida com Deus e aquilo que vai nos ajudar a crescer. Mateus capítulo 6. Se você tem a sua Bíblia, nós vamos ver aqui 3 pontos, 3 exercícios que nós vamos usar para crescer em Deus. Jesus disse assim, Mateus capítulo 6, guardai-vos de fazer a vossa esmola ou a vossa oferta diante dos homens, para serdes vistos por eles. Veja só, nós estamos falando daquilo que é público e daquilo que é secreto, a vida secreta, a vida com Deus, nos bastidores, aquilo que vai, na essência, nos fazer crescer. Então ele está falando, olha, aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Está falando das ofertas que se fazem de maneira a ser exaltado. Quando, pois, deres oferta, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Aquilo que eles estão procurando, quem faz esse tipo de coisa para ser visto como alguém bom e assim por diante, já recebeu, porque é o que ele quer ser visto, então ele já recebeu, não vai acrescentar nada. Olha aqui, mas quando tu deres oferta ou esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Olha aqui, para que a tua oferta seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Veja que o primeiro exercício que a gente tem que usar para crescer espiritualmente, porque, irmãos, dízimos e ofertas são uma ação espiritual. Nós precisamos entender isso, que é algo que a gente faz pela fé, que é algo que a gente faz para agradar a Deus, confiando em Deus, que Ele vai nos suprir. Por isso que Jesus combate muitas vezes isso. Ele diz, olha, no outro texto, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a Deus o Mamon, que era assim naquela época entendido como o Deus do dinheiro, essa questão do apego, da falta do desprendimento. Nós precisamos entender que se nós queremos crescer, um dos exercícios é colaborar, é dar pela fé, seja o nosso dízimo, a nossa oferta, seja as pessoas que nós abençoamos, é fazer no secreto, porque nós confiamos. Jesus não está extinguindo, Jesus está ensinando e estimulando, dizendo que isso, quando nós fazemos em secreto, o Pai está vendo, o Pai nos recompensará. Existe uma chave para destravar a nossa vida financeira, a nossa prosperidade, porque, irmãos,
prosperidade não é só dinheiro no bolso. Prosperidade vem também da raiz da palavra shalom, que é paz. É um conjunto de bênçãos que Deus promove para nós, para que a gente viva bem, pleno. Então nós não podemos negligenciar. Então Jesus está estimulando: faça, oferte no secreto, ajude. Sabe, quantas pessoas aqui, nós que vivemos essa mudança, né? Nós podemos ajudar, ser ajudado e ajudar. Há um campo rico para que a gente se desenvolva e desenvolva isso que agrada a Deus. Seguindo, ele diz assim: olha, e quando orares, esse é o segundo fator, além de ofertar, além de dedicar a Deus as nossas finanças, também há algo valoroso e poderoso na vida de oração. Olha, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam o galardão deles. Porque quem faz com essa motivação, não é errado orar em público, orar com pessoas ou orar em pé. A questão está na motivação. Aqueles que ele estava falando queriam ser vistos, eles queriam mostrar que assim como aqueles que davam, eram espirituais porque oravam, mas eles já receberam aquilo que eles queriam porque faziam apenas para se aparecer. Mas agora ele está falando assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja, irmãos, não tem ibope nessa oração. Ninguém está contigo, é você e Deus. Sabe o que eu entendo quando eu estava meditando nisso durante esses dias? É que existem pessoas que a gente olha e acha que elas são pequenas na sociedade, mas nós não temos noção do quanto elas são grandes no céu. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa influência, e isso se desenvolve no treino, no exercício, numa vida que a gente leva com Deus no secreto. Sua vida de oração, eu te estimulo pela palavra a desenvolver. Eu gosto. Você não precisa necessariamente, eu entendo aqui, só orar desse jeito, tem que ser no quarto fechado. Eu gosto, sabe o que eu gosto mais de orar, me dá mais paz para fazer? É quando eu saio para caminhar, de tarde, quando eu saio para caminhar. Todos tivemos um treinamento de oração, vida de oração do líder. Ele fala um desses pontos. Tem gente que é mais noturno, tem gente que é mais diurno. Você tem que identificar exatamente aonde você vai ter esse potencial para desenvolver. O que você não pode deixar de fazer. Sabe quando que Deus vinha se relacionar com o homem e a mulher no Jardim do Éden? Na viração do dia, finalzinho, na tarde, ele vinha. Desenvolva do jeito que você achar melhor, mas faça, você e Deus. Eu me lembro, irmãos, que antes de vir aqui, nós geramos essa vinda debaixo de oração. Eu chegava do trabalho e eu ia para um terreno que tinha lá na minha cidade e orava todos os dias. Andava e orava, andava e orava, andava e orava. Flávio, sabe? Era no calor, era no frio, mas isso foi sendo gerado. Nós precisamos fortalecer isso. E se agora a gente está aqui, foi porque aquela sustentação foi para isso. Só que agora, para o próximo nível, eu preciso gerar aqui e para lá. Os desafios crescem. Porque se eu quero multiplicar e tomar posse, eu preciso me preparar. Eu preciso intensificar. Eu estou te dizendo, irmãos, sabe, ferramentas práticas para que a gente pare de ficar só dependendo dos outros. A gente precisa da ajuda dos outros, mas sabe, a gente não consegue, ainda mais aqui eu vejo como é difícil a gente poder se encontrar, amém ou não? A rotina, seja estudando, trabalhando, então a gente precisa, aonde a gente está, desenvolver a nossa vida com Deus. Seguindo, o último passo que ele nos ensina é o jejum, que é uma ferramenta também de exercício espiritual. Ele fala assim: enquanto jejuardes, ou jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Naquela época, né, era muito comum fazer o quê? Quando estavam jejuando, mostrar que estavam morrendo, né? E para que isso? Para alguém chegar e falar assim: nossa, você está batido. Ah, você sabe que eu estou jejuando. Ah, eu jejuo muito. No fundo ele está falando assim: eu jejuo, eu sou muito espiritual. Ele quer demonstrar, é o que Jesus está falando, olha, porque desfiguram o rosto, fazem de propósito, eles gostam disso, para que aos homens pareçam que jejuam. Uau!
aquele homem é um homem de jejum, aquela mulher é uma mulher de jejum, aquela é uma de oração, aquele é de oração. Irmãos, isso pouco importa, porque a vida verdadeiramente espiritual, ela vai se manifestar e se revelar no secreto, e em que a gente vai realmente manifestar quem somos, e o Pai vai honrar publicamente. Os frutos, os resultados vão vir. Em verdade, vos digo que já receberam o galardão. Quem faz isso para isso, já recebeu. Foi visto. Agora, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Olha, passa aquele gel, aquele óleo, assim, mostra vitalidade. Não demonstra que você está jejuando. Não fica falando, porque o segredo está no segredo. Está entendendo, irmãos? Porque o homem é tendencioso a querer mostrar, a querer de alguma forma apresentar algo, sabe? O segredo está no segredo. Fala para o seu irmão, por favor. O segredo está no segredo. Olha aqui, para finalizar. Para não parecerdes aos homens que jejuais, mas ao Pai que está em secreto. Mesma promessa, irmãos, para você ver que são os três pilares, o tripé da vida espiritual. Olha só. Para que teu Pai que te vê em secreto, faça o quê? Te recompense publicamente. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Preste atenção. É que nós, para agradarmos a Deus, precisamos fazermos aquilo que Ele está nos ensinando. E por que a gente deve dar ofertas, orar e jejuar? Qual é o perigo disso? Porque existem pessoas, preste atenção, e ele falou um pouco disso, que se frustram. Existe muita gente fora da igreja porque está frustrada, você sabia? Com Deus, com a igreja, com pastores, com líderes, irmãos. Sabe por quê? Porque elas ofertaram, porque elas jejuavam e porque elas oravam e não conseguiram aquilo que queriam. Tem muita gente. No Brasil há uma estatística que pelo menos metade das pessoas que estão na igreja estão fora da igreja. Os desigrejados. É uma grande parcela, irmãos. Pessoas, boa parte delas, porque se decepcionaram, se frustraram. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Aonde está o perigo em que eu dê oferta, em que eu ore, que eu jejue e que eu me frustre? O perigo está quando eu achar que porque eu estou fazendo, eu mereço. Justiça própria. É o que eles estavam fazendo, aqueles outros que estavam dando errado. Por quê? Porque eles queriam que as coisas acontecessem, porque eles estavam demonstrando que quem era bom, no fundo? Eles. Irmãos, a gente deve fazer essas atividades, mas demonstrando total dependência de quem? A Deus. Então por que eu dou oferta? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Primeiro, porque Ele mandou, porque Ele está falando que é bom. Amém, irmãos? Segundo, porque eu faço pela fé. Eu não tenho mérito, eu faço pela fé. E terceiro, sabe por que Ele me dá? Não é porque eu mereço, ou porque eu fiz. É porque Ele é bom, Ele quer dar. É o Pai que recompensa. Ele está falando, faça para o teu Pai no secreto, porque Ele vai te recompensar. Amém, irmãos? Amém. Veja, por favor, esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mais 2 minutinhos. Ora, olha o que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro, tudo que eu tenho que fazer tem que ser pela fé. Não é pelo meu mérito, não é porque eu fiz, porque é uma linha muito tênue entre a fé e a religiosidade, que é a justiça própria. Deus tem que me dar porque eu fiz. Está errado, você já recebeu, você não vai receber. Deus vai me dar porque primeiro eu creio, e segundo porque Ele é bom, Ele quer dar. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é o que? É o que? É galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa, recompensador. Por quê? Porque Ele é bom. Não é porque eu, que sou bom, que estou buscando. É porque Ele é bom. Eu me relaciono pela
fé. Eu vou até Ele pela fé, porque não há bondade em nós, irmãos, por conta do pecado. Nós somos aceitos em Deus por meio de quem? Jesus Cristo. Por meio só fomos aceitos, temos paz com Deus, Romanos 5, por meio de Jesus. Ele nos plantou em Deus. E eu termino. Olha só que interessante. A Bíblia diz assim: quem veio antes de Jesus? É o último slide, é o último assunto que eu vou tocar. Quem veio antes de Jesus, irmãos? João Batista. Chegaram diante de João Batista, depois que ele apontou Jesus e a coisa começou a acontecer, e disseram assim, lá em João 3, 26 a 30, o João Batista, seguinte: olha, aquele que você disse que é o Filho de Deus, ou aquele que é o enviado e tal, ele está batizando mais que você. Aquele que veio primeiro, agora, chega, sabe aquela pessoa que é enviada do inimigo para te cutucar? Mas foi uma boa prova. Sabe o que o João Batista disse? Ele disse assim: olha, o homem não pode receber coisa alguma, primeiro, se do céu não lhe for dado. Então eu reconheço que foi Deus. Espera aí. Tá bom, já estou terminando. Eu coloquei para vós mesmos me sois testemunhas de que eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve e se alegra com a voz do esposo. Ele reconheceu que ele estava ali como um convidado se alegrando. E agora olha que interessante: assim pois, já este meu gozo está completo, eu já vi, eu já cumpri minha missão. Ele termina assim: olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa frase é poderosa, é maravilhosa, marcou o ministério. Agora eu quero que você entenda isso para eu finalizar. Olha, ninguém ofertava mais que João Batista. Por quê? Porque não tinha nada. Ele deu a própria vida. Ele estava completamente desprendido. Estou falando dos três exercícios. Oferta. Ninguém orava mais do que João Batista. O cara vivia em oração, pastor, no deserto. Ninguém jejuava mais do que João Batista. A Bíblia fala que ele só comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Cara, esse cara, ele exercia tudo isso. Amém ou não? Quando chegaram nele e viram e testaram para ver se tinha alguma justiça própria, o que ele demonstrou? Olha, eu sou só o assistente, eu estou aqui olhando para o noivo feliz. É necessário que ele cresça e eu. Sabe o que aconteceu? Só para terminar, olha só, Jesus, Mateus 11:11. Em verdade vos digo que dentre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Presta atenção, vou te explicar. Primeiro, Jesus publicamente reconheceu quem como um grande homem de Deus? João Batista, porque ele se humilhou. Por isso que aquele que se humilha será exaltado. Só que Jesus, irmãos, olha que interessante, ele diz assim: esse cara é o maior profeta, mas ele diz assim: o menor no reino é maior do que ele. Sabe por que ele falou isso? Para que não houvesse pessoas absolutas, porque senão elas seriam endeusadas. Porque Jesus está reforçando o mesmo princípio. Se você também viver que ele cresça e eu diminua, você também vai ser como João Batista, até maior que ele. Amém ou não, irmãos? Amém. Jesus honrou João Batista publicamente. Jesus o recompensou. Ele reforçou esse princípio importante que é o exercício espiritual. A vida com Deus, no culto, no secreto, uma vida devocional, que vai nos ajudar a crescer. E assim habilitados por Deus, vamos tomar posse de toda a terra. Não apenas de pequenas porções. Irmãos, tem gente que recebe um pedacinho e está satisfeito. Nossa, que cara ambicioso. Irmãos, eu estou falando do contexto bíblico. Deus preparou uma terra extensa. Eles só não conquistariam se eles não quisessem. E aonde está uma das chaves é multiplicação. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Tudo que eu falei você pode fazer em casa, na sua vida, ao sair daqui, são exercícios espirituais. É necessário, numa vida com Deus, no secreto, no culto, na intimidade. Deus nos chama. Veja que não é para alguns.
Você tem esse acesso, você é chamado para acessar o Pai. O Espírito está disponível para nós. O Pai nos chama, o Pai. Irmãos, no Velho Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Jesus, quando ensina no Pai Nosso, na oração, Ele diz: Pai Nosso. É assim que vocês têm que orar, é assim que vocês têm que se relacionar. É o Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco. É perto, é junto, Ele não está longe, Ele está te olhando no oculto, no secreto. É na tua dor, no teu choro. Eu sei que alguns aqui estão e não tem jeito de estar aqui e não passar por aflição, irmãos. Estamos longe, temos limitações, aflições, mas eis a grande oportunidade de nos multiplicarmos para alcançarmos o que Deus tem para nós. Deus tem muito para nós, irmãos. Deus tem uma grande colheita. Quantas e quantas pessoas à sua volta precisam do que você tem, precisam de Cristo. Mas veja bem, ninguém dá o que não tem. Se você não crescer em Deus, você não terá o que oferecer. Então você tem que buscar o Senhor. Ele te chamou para ser uma bênção. Não preocupe se ninguém está te vendo. Eu sei que tem hora que vem o desânimo, porque parece que ninguém te reconhece, parece que você não tem valor, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, na família, na sociedade. Talvez há momentos que você se sente, oculto, desgastado, sem nada, sem valor, mas o Senhor te vê. O Senhor te vê no secreto, e Ele te espera ali. E ali você se faz um com Ele, você desenvolve comunhão, você desenvolve maturidade, você desenvolve musculatura espiritual. Isso te condiciona para voos mais altos, isso te habilita para derrubar gigantes, para subir de níveis. Como o pastor falou, no teu emprego, situações que estão ali travando os nossos documentos, porque dependemos do Senhor. E o Pai que te vê em secreto te recompensa. Ele tem recompensas. Ele tem recompensas. Ele tem prazer em recompensar seus filhos. Ele tem prazer. Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele quer, porque Ele se sente bem. Senhor, obrigado nessa noite por podermos estarmos aqui e ouvirmos a Tua voz. Fortalece-nos nessa vida de oração, de entrega, devoção, dependência. Que isso seja uma verdade para nós a cada dia, nessa caminhada. Renova, fortalece a nossa fé. Levanta aquele que está caído no nosso meio, aquele que está desanimado, aquele que está triste, aquele que está se sentindo o último, esquecido. Ó Deus, levanta em nome de Jesus, porque o Senhor nos vê. É o Roy, aquele que vê, o Senhor nos vê. O Senhor conhece a dor, o choro, a angústia, o medo. O Senhor está conosco. Nós reconhecemos essa noite. E nós te agradecemos, pedimos que o Senhor nos console, nos conforte, nos ajude, nos encoraje a vencer, a se multiplicar e a crescer pelo exercício da fé, para que possamos tomar posse das tuas promessas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.